Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Hoje é o aniversário de nosso canal Gotinhas da Verdade no YouTube. Estamos completando 2 anos de atividade, 2 anos de ensino, 2 anos de ministração da palavra do Senhor. Primeiramente, agradecemos a Ele pela oportunidade de estarmos divulgando a sua palavra. Também pela graça da unção, esta que é importante, pela graça da revelação, da sabedoria em sua palavra. E agradecermos por aqueles que têm participado conosco. Nós estamos com mais de 5.200 visualizações. Pessoas aqui de perto, pessoas distantes, têm participado de nosso ministério através deste canal Gotinhas da Verdade. O que me resta é agradecer-lhes pela vossa participação e também o nosso convite. Inscreva-se. Logo abaixo aí no vídeo tem aquele quadradinho escrito inscreva-se. Não custa clicar ali e tornar-se também um inscrito e participar desta obra de ensino da palavra do Senhor. Também compartilhe. Compartilhando, você vai fazer com que outras pessoas também aprendam juntamente conosco. Dê também o seu like, provando que você está gostando de nossos ensinos. Você tem a oportunidade também de fazer o seu comentário, de fazer a sua pergunta. Lembre-se, o nosso canal não tem cor denominacional. A nossa tarefa aqui não é propagar uma denominação, que já tem demais, mas é o ensino, a divulgação da palavra do Senhor. Então, aleluia por tudo, graças a Deus por estes 2 anos, e nós continuamos a invocá-lo, pedindo que nos dê sempre a graça, sempre a disposição, a sabedoria, a ousadia para continuar ensinando a sua palavra. Hoje a gente vai continuar aquilo que começamos ontem. Falando, a gente prometeu que hoje ia aprender, ensinar sobre o termo último dia. Lembre que nesse diálogo com os judeus aparecem as expressões ressuscitarei no último dia. Aparece 4 vezes, o que denota o valor absoluto da ressurreição. Porque seria em vão, seria perca de tempo Jesus
morrer por nós, nós crermos nele, recebê-lo em nosso coração e tudo acabaria na morte, no cemitério. Não. Jesus, ele fala aqui para os judeus: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que aquele que me vê creia em mim e eu o ressuscitarei no último dia. Então, note o valor, a preponderância da ressurreição. Mas o que é esse último dia? É só lermos 1 Tessalonicenses 4:16. Quando o apóstolo Paulo está falando, está procurando consolar os irmãos ali em Tessalônica que tinha perdido seus parentes, e então ele fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois ele volta a falar desta ressurreição. Ele volta a falar lá em Apocalipse, capítulo 20 e verso 6. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. E ali então ele faz aquela divisão. Ele fala da ressurreição dos santos, dessa primeira ressurreição, e ele diz que os demais, isto é, aqueles que não quiseram nada com Jesus, estes só irão ressuscitar 1000 anos após. Então, este último dia do qual Jesus tanto falou, é o último dia da ressurreição dos santos, que acontecerá ao soar da última trombeta. Esta última trombeta que fala sobre ela no verso 15 de Apocalipse 11, mas não fala nela sem antes Jesus ter feito aquele juramento em Apocalipse 10:6, quando ele disse: já não haverá demora, mas nos dias da volta, nos dias da voz do sétimo anjo, que é a última trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Este mistério de Deus é a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí então, em Apocalipse 11:15 diz: o apóstolo ouviu a voz do sétimo anjo, e ele ouviu aquele vozeirão, ou aqueles vozeirões vindo do céu, que diziam: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e de seu Cristo. E logo no verso 19 está escrito que chegou o tempo, e ele vai enumerando uma série de coisas pertinentes ao último dia. E
entre estas coisas, ele fala que chegou também o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, e aos santos, grandes e pequenos. Claro que ele está se referindo ao último dia. Também, lembrem, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e parecendo que ele estava chegando um pouco atrasado, mas não, Jesus nunca chegou e nunca chega atrasado. E então veio a reclamação de uma delas: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele retrucou. Ele disse: mas ele há de ressuscitar. Veja, a fé dela na ressurreição do último dia, nessa que Jesus tinha ensinado. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar da ressurreição do último dia. Embora ali, em relação a Lázaro, Jesus estava dizendo da ressurreição que aconteceria dentro de instantes e aconteceu. Mas estou mencionando para provar que ela cria também na ressurreição do último dia. Então, seria um ato inócuo, sem valor, se a nossa vida se resumisse só a esta vida. Então, por isso que Jesus falou para os judeus: a vontade daquele que me enviou é que aqueles que ele me deu, veja o Filho do Homem e creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! A gente vai prosseguir. Ainda tem mais coisas para aprendermos sobre este magnífico dia, que é o último dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.